Olha, agora são 7h11. Nós falamos agora de mercado de trabalho. Segunda-feira geralmente é o dia escolhido para quem está em busca de uma nova colocação, não é verdade? Afinal, começar a semana com esperança de um novo emprego é sempre bom. Mas antes de ir em busca do seu objetivo, algumas dicas de recursos humanos na hora do processo seletivo podem ser decisivas para uma contratação. E para falar sobre isso, nós recebemos aqui no Noticidade Manhã o Daniel Luz, que é presidente da APRH, Associação dos Profissionais de Recursos Humanos de Sorocaba. Bom dia, Daniel. Bom dia. Para que o candidato chegue bem, tranquilo a uma entrevista, existe uma preparação ideal antes desse processo? Eu diria que não existe uma preparação ideal, existe sim a necessidade de uma preparação. Qual é essa preparação? Dependendo do tipo de posição em que esse indivíduo ele é candidato, é bom ele saber bastante sobre a empresa. Então recomenda-se, por exemplo, acessar o site da empresa, analisar um pouquinho que tipo de produto a empresa faz, ou que tipo de serviço a empresa presta à comunidade, para que a pessoa vá, pelo menos, conhecendo um pouco do que a empresa sabedora do que a empresa produz. Afinal de contas, ele tem interesse em trabalhar lá, né? Evidente, evidente. Com relação a roupas, até café da manhã, por exemplo, se for no período da manhã, período da tarde, um almoço, como é que isso também conta na hora de... Conta sim, claro. É natural que a gente tem que ir calmo, tranquilo. Então, se puder, tiver a oportunidade de fazer uma refeição normal, faça a refeição normal para não ir para uma entrevista e chega lá, o estômago fica reclamando em voz alta. Tem perigo de desmaiar, por exemplo. Por exemplo, né? E até assim, o estômago reclama mesmo, ele faz barulho. E é tremendamente desagradável você numa entrevista, aquele silêncio, só as duas pessoas conversando e de repente o seu estômago faz um barulhão. Então é legal você ir tranquilo, calmo. E com relação à vestimenta, também é importante? É importante. O trajeto, por exemplo, da pessoa seguir até o trabalho, porque às vezes muita gente sai correndo, põe qualquer roupa. E, na verdade, não, isso também já faz parte do processo, né? Sim, chegar com antecedência, por exemplo, não chegar esbaforido, cansado, suado. As roupas, as mais discretas possíveis, né? Eu sei que algumas vezes tem alguns empregos que não exigem, por exemplo, que você seja tão formal, mas você não precisa ir tão despojado, né? Vá com uma certa elegância, né? Com roupas, por exemplo, sóbrias. Feito isso, o candidato que nos assiste nesse momento, toda essa preparação, currículo nas mãos, hora da entrevista, qual que é a preocupação que o candidato deve ter? Esse é o fundamental, porque na hora da entrevista tem entrevistadores que deixam você à vontade, mas tem entrevistadores que fazem as perguntas de maneira muito agressiva ou perguntas inusitadas que você não se preparou para responder. Intimidativas. Ou intimidativo, vezes, né? muitas vezes, exatamente. Então, toda a calma possível e toda a sinceridade possível. Não adianta florear aquilo que eventualmente você não tenha como qualidade. Então, seja o máximo sincero, sem se expor muito, mas diga a verdade. Tem algumas entrevistas que o entrevistador pergunta qual é o seu ponto fraco, por exemplo. Então a pessoa fala assim, eu sou perfeccionista. Esse tipo de resposta não é a resposta melhor. Tem que mensurar bem o que vai ser falado. Eu acho que você tem que dizer qual é o seu ponto fraco, reconhecer que você tem, mas que você está se empenhando e se esforçando para melhorar esse ponto fraco. Aí, de repente, aquela sinceridade na hora do processo seletivo, o celular toca. E aí? Esse é um problema. Bom, primeiro, recomenda-se que você desligue o celular, né? Essa é uma recomendação básica. E se tocar, né, você pede licença ao entrevistador e desliga o celular, não atenda ao celular, que é extremamente desagradável você atender o celular. Então desligue. Você eventualmente não querendo desligar, deixa no VibraCall e deixa vibrar a coisa, né? Não atenda o celular num momento tão importante da sua carreira. Por exemplo, durante esse processo, a postura corporal, muita gente às vezes não sabe onde põe a mão, em cima da mesa, no colo, seguro caneta, seguro... Isso também conta? Como é que a pessoa deve... Existe uma forma ideal para que a pessoa fique na hora do processo? Não existe uma forma ideal, mas existe naturalmente algumas dicas que a gente dá. Seja o mais natural possível e esqueça que você tem mãos. É só isso. Porque quando a gente lembra que tem mãos, você fica procurando um lugar onde colocar e até pode colocar no lugar mais inadequado possível. Então fique tranquilo, fale com as mãos, fale com naturalidade. Agora, com relação à postura, tenha uma postura altiva. Eu digo assim, não precisa ser prepotente nem arrogante e nariz empinado, mas não fique de ombros curvados olhando para o chão todo o tempo. Olhe para o apresentador ou para o entrevistador, olhe nos olhos dele e fique à vontade. Essa é a maneira melhor de ser entrevistado. Ou seja, ao fim da entrevista existe sempre aquela expectativa, será que eu fui aprovado? Será que... É elegante
É educado perguntar de prazos se aquele candidato, até quando eu posso esperar, ou a empresa vai entrar em contato comigo? Porque sempre existe essa expectativa. Sim, não há nenhum problema em perguntar se tem muita gente no processo, quando é que eventualmente teremos uma resposta. A pessoa pode dizer, olha, quando é que eu vou ter uma resposta? Eu estou em outro processo, porque às vezes você está em outro processo mesmo, e essa empresa que você está sendo entrevistada é a que mais te interessa. E eventualmente você está até em outro processo onde depende de uma resposta sua depois da entrevista. Então é interessante você perguntar assim, se tem ou não uma expectativa de prazo para fechar a vaga. Tá certo, Daniel. Nós agradecemos a sua participação e por falar assim, aproveitando até a sua participação, para quem está em casa, depois dessas dicas importantes, é hora de você ir então em busca dos seus objetivos, é hora de conferir as vagas de emprego nas cidades da nossa região. E boa sorte! Em Itapetininga, as oportunidades são para auxiliar de escritório, enfermeiro, farmacêutico e inspetor de alunos. Os interessados devem procurar o PAT na Rua Coronel Afonso, número 790, no centro. O PAT de Porto Feliz está com vagas para tapeceiro, eletricista de ônibus, auxiliar de produção e vigilante. O posto de atendimento fica na Rua Ademar de Barros, número 340. Em Jundiaí, o PAT está com vagas para ajudante de motorista, jardineiro, técnico em enfermagem e operador de telemarketing. O posto de atendimento ao trabalhador do município fica na Rua Barão de Jundiaí, número 1093. Em Salto, os cargos disponíveis são para auxiliar de logística, cozinheiro, nutricionista e motoboy. Os interessados podem comparecer até o PAT da cidade, que fica na Rua José Revel, número 270. É hora de falar do tempo. A segunda-feira deve ter sol entre muitas nuvens e as temperaturas um pouco mais baixas. Em Sorocaba, a mínima será de 9 e a máxima não deve passar dos 21 graus. Confira como fica o clima em outras cidades. Em São Roque, as temperaturas variam entre 7 e 19 graus. Campo Limpo Paulista tem mínima de 12 e máxima de 20. Mesma previsão para Jundiaí. Em Itapetininga, a máxima também não deve passar dos 20 graus. Um incêndio que começou em uma área de vegetação atingiu também um pátio de veículos apreendidos em Sorocaba durante o fim de semana. Os bombeiros acreditam que o fogo teria começado com uma bituca de cigarro jogada na vegetação seca e chegou até o local onde estavam os carros. Pelo menos 10 automóveis foram queimados e os bombeiros tiveram trabalho para conter as chamas. Felizmente, ninguém ficou ferido. E o Corpo de Bombeiros de São Roque levou 6 horas e meia para controlar outro incêndio, agora na Vila Aguiar. O fogo destruiu uma área de aproximadamente 70 mil metros quadrados de uma reserva ambiental. Até bombeiros do setor administrativo foram acionados para combater as chamas. Felizmente, ninguém ficou ferido também. Final de semana agitado em Laranjal Paulista, afinal, começou mais uma edição da Copa Brasil de Futebol Infantil Sub-15. Veja. Os jogadores de 12 equipes que disputam o torneio entram em campo com estilo. Saudação para a torcida, chuteiras coloridas. No campo é jogo para valer. Teve Flamengo e Cruzeiro, Corinthians contra Figueirense, muita vontade na disputa pela bola, bicicleta e até goleiro na grande área adversária para tentar um gol salvador, como arriscou o defensor do Cruzeiro. Claro que tem um momento mais importante do futebol, como essa jogada de velocidade e a finalização de Vinícius para o rubro-negro carioca. Estava precisando da vitória e saiu o gol no finalzinho. Deus me abençoou com o gol. O objetivo de todos é mostrar serviço, apresentar muita técnica para subir para a categoria profissional. Chegar lá em cima, tá a seleção brasileira na Copa do Mundo. Ex-goleiro do Flamengo, São Paulo e seleção brasileira, Raul Plasman agora é coordenador das categorias de base do Cruzeiro. Ele destaca a oportunidade que os garotos têm em um campeonato como esse. Daqui parte uma avaliação precisa para saber se ele vai continuar no clube, se ele vai subir para uma outra categoria ou não. Então isso é muito importante, porque treino é diferente do jogo. O jogo ele exige muito, você vê quem ele é, porque tem um lado emocional também, né? Então aí é que você sabe exatamente o que ele representa para o clube.
Se jogadores tocam e correm pensando no futuro, muitos torcedores sofrem agora, no presente. São os pais dos competidores. Caso da Juliana, que mora em Santos e usou a oportunidade para matar a saudade do filho, que joga no Cruzeiro em Belo Horizonte. Ainda mais que eu não estou perto dele para ver ele treinar todos os dias, essas coisas. Aí quando eu tenho a oportunidade, aí que é perto daqui de Santos, não perto, mas dá para vir e a gente vem assistir ele. Enquanto esses sofrem, parte dos torcedores assistem como lazer mesmo, sem pressão, como faz o Clóvis. Tendo uma prioridade assim, para a gente assistir um futebol, onde que a gente pode ver que pode sair um craque. O olhar internacional está presente nas arquibancadas. 2 técnicos de um clube japonês vieram acompanhar as partidas. Com apoio da escolinha de futebol de Mário Araújo, o Urua Reds planeja participar do torneio no ano que vem. É uma probabilidade de, digamos, 90%. Nós temos um trabalho das categorias de base, de 7 a 15 anos, e agora é o momento máximo do nosso jovem, de chegar a jogar com grandes equipes e ter a oportunidade de mostrar e seguir uma carreira profissional. É isso aí, a competição continua e nós vamos ver agora os jogos desta segunda-feira da Copa do Brasil Sub-15 em Laranjal Paulista. No estádio municipal Acácio Lovisotto, Palmeiras e Atlético Paranaense se enfrentam às 9 horas. Já às 10, o jogo é entre Flamengo e Juventude. Às 3 horas da tarde, a partida é entre Santos e Figueirense. Tá aí, o Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha à 1 da tarde no Manchetes Noticidade com Nolan Robertos. E nós encerramos esta edição com imagens ao vivo da Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, em Sorocaba, que já tem um trânsito um pouquinho mais intenso no sentido do Éden, bairro industrial de Sorocaba. Um ótimo começo de semana para você e a sua família, hein? Saúde e sucesso!